tá? Olá pessoal, bom dia. Todos estão me vendo bem aí? Como é que está o áudio? Vocês podem me dar um retorno, por favor? Olá pessoal, bom dia. Todos estão me vendo bem aí? Como é que está o áudio? Abaixa esse número e retorno. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Estou bem enquadrado? Tá dando para ouvir bem a minha voz aí? A gente está prestes a iniciar a nossa live no dia de hoje. O pessoal está entrando aí, né? Bem, são 9 horas, vamos rever o nosso tempo, né? Eu quero dar as boas-vindas aos irmãos amados, aos amigos que estão conosco nessa manhã. É um privilégio nós estarmos reunidos, né, para aprendermos mais da palavra do Senhor, como igreja que somos, como corpo vivo, como templo vivo do Espírito Santo que habita em nós, né? Nós estamos aqui reunidos em torno do conhecimento da palavra do Senhor. Os nossos templos, né, aquelas construções que nós chamamos de templo, feitas de pedra, estão com as suas portas fechadas, momentaneamente, atendendo às orientações, né, dos órgãos sanitários, do governo. Mas nós que somos o templo vivo do Senhor, o templo vivo do Espírito Santo, estamos aqui usando esse advento da internet com inteligência, com sabedoria, para continuarmos conectados, para continuarmos declarando que só o Senhor é Rei, só o Senhor é Deus. Ele continua soberano sobre todas as coisas, porque Ele é o Senhor. E nós cremos nessa palavra e queremos que o Senhor fale ao teu coração nessa manhã. Então, eu quero te dar as boas-vindas e louvar o Senhor por tua vida, porque você se reservou esse período na manhã desse domingo, dia 29 de março, para estarmos juntos aqui em coinonia em torno da palavra do Senhor. Eu vou iniciar orando, pedindo a Deus que fale os nossos corações, que Ele ilumine nossa mente, para que você seja alcançado pela palavra do Senhor, que eu venha falar aquilo que Deus colocou no meu coração, que essa palavra vá de encontro àquilo que você precisa ouvir nessa manhã, ok? Vamos orar então. Feche essa reunidos, Senhor, mesmo que virtualmente, mas reunidos com a tua igreja, Senhor, em unidade, em coinonia, para estudarmos mais sobre o conteúdo da tua palavra e crescermos no conhecimento do Senhor. Use a nossa vida como um canal, Senhor, que transmita às pessoas o recado de Deus aos seus corações. Tira de nós qualquer vanglória, que toda a honra, Senhor, e toda a glória seja dada somente ao teu nome. E nós oramos assim, agradecidos, no nome santo e poderoso e doce de Jesus. Amém. O pessoal está entrando aí, somos aí em aproximadamente 109 pessoas já conectadas.
E a gente vai então dar prosseguimento então ao estudo da nossa lição preparada para hoje. Hoje nós estamos fechando um ciclo, nós estamos finalizando um trimestre de estudo, né? Foram 13 lições, todas voltadas para esse tema tão importante, tão contundente, que nos envolve, tão atual, né? Quanto à depressão e à ansiedade, todas com conteúdo bíblico, todas com respaldo bíblico. E Deus tem nos dado a possibilidade, então, de dedicar esse tempo para compartilharmos essa palavra, né? E eu tenho a plena convicção de que, por si só, por esse fato, isso já refuta, né, várias crendices que as pessoas vêm ao longo do tempo querendo nos empurrar de goela abaixo, querendo que você acredite nisso. Então, a primeira verdade, né, a primeira questão que eu queria compartilhar com você é que depressão e ansiedade não é coisa do diabo. Não é coisa do diabo. Entretanto, ele a utiliza, ele a usa para poder também atingir os seus objetivos. Atente para a palavra que diz lá em 1 Pedro 5,8. Qual é a orientação do apóstolo Pedro em relação a nós? Olha, sede sóbrios, vigiai, porque vosso adversário anda ao vosso derredor, bramando como leão, ou seja, buscando uma oportunidade, buscando uma brecha, buscando uma legalidade, para quê? Para poder nos tragar. Então nós precisamos estar atentos a toda e qualquer distração que queira tirar o nosso foco, que queira nos desviar do caminho, que queira nos fazer perder o alvo e andar não conforme a vontade do Senhor, mas conforme aquilo que deseja às vezes a nossa carne. Nós possamos estar atentos à voz do Espírito Santo e pedindo ao Senhor que continue nos dando discernimento espiritual, para podermos então saber diferenciar o que é de Deus e o que não é de Deus, e a plena disposição para fazer cumprir a vontade dele na nossa vida. A segunda questão que eu queria compartilhar com você é a seguinte: a ansiedade e a depressão atingem humanos, ao contrário do que muita gente pensa, né? E não atinge só os fracos ou aqueles que estão em pecados, conforme a sociedade ou algumas denominações querem que você acredite. A ansiedade e a depressão são doenças, são distúrbios, mas atingem a todos nós. Todos estamos sujeitos, uns mais, outros menos, mas faz parte do ciclo da vida. E Jesus mesmo nos falou e nos recomendou e nos abriu a mente: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Esteja com seu ânimo longo, alongado, predisposto a passar por essas tribulações, porque eu estarei com vocês todos os dias da vida de vocês. Essa é a promessa do Deus vivo para nós. E eu quero compartilhar com você nessa manhã e pedir a você que tome posse, que se apodere dessa palavra. O nosso Deus, o Deus de Israel, Ele está conosco. E a palavra dele diz que Ele não cochila e nem dorme, mas está atento às nossas súplicas e às nossas orações. E sabe muito bem qual é a minha necessidade, a tua necessidade, conhece os nossos tempos, os nossos limites, até onde eu posso ir, e não nos dá nada além da nossa capacidade de suportar. E quando a coisa vai apertando,
ele dá a saída. E todo esse processo é para nos fortalecer, é para nos refinar, para nos preparar para algo maior que sempre vem à nossa frente. Eu tinha preparado, irmãos, uma dinâmica, né, para tratar com vocês, mas o nosso tempo ele é curto e nós precisamos ponderar, né, nós precisamos atender essa necessidade, precisamos remir, né, e comprimir as nossas palavras, de acordo que ela seja clara ao seu coração. Pensei em muitas coisas, li muito, estudei muito, começava com o Charles ontem, né, sobre o tempo. Falei, rapaz, que exercício difícil é esse? A questão do tempo, de você comprimir o poder da síntese, né, ou coisa difícil. E eu espero que aquilo que eu vou falar aqui, então, sirva realmente para você, seja um recado de Deus para você, né, ao seu coração. Eu tinha pensado em iniciar com uma retrospectiva, voltando lá na lição número 2, quando se tratava lá da universalidade da ansiedade, da depressão, e trazia alguns números, algumas estatísticas, mas sinceramente, pensando melhor, né, e diante dessa enxurrada de informações que nós temos recebido, eu achei por bem, né, e Deus me orientou a não fazer isso, não trazer mais números alarmantes aqui, números, né, grandes que possam de repente trazer uma aflição a mais ao seu coração. Então que a palavra seja uma palavra de renovo, de esperança, porque é isso que nós precisamos fazer. Oxigenar a nossa mente, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Fatos que nós já vivemos no passado, conflitos, crises, dificuldades que nós vivemos e de repente nos encontrávamos numa situação que não sabíamos qual seria a solução, vivíamos na incerteza, vivíamos literalmente numa crise de ansiedade, e aí vem o nosso Abba, o nosso Pai, o nosso amigo, o nosso Consolador, o nosso Confortador, o nosso Jeová Jirê, o nosso Provedor, e nos atende e sara as nossas dores, sara as nossas feridas e nos dá as saídas que nós precisamos, justo naquele momento. Então isso é um exercício mental e espiritual que nós devemos fazer, cumprindo a orientação bíblica, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Pense você, meu amado irmão, você que nos assiste, querido amigo, pense nas dificuldades que você já passou, naquelas que você já superou por misericórdia do Senhor, por provisão do Senhor na sua vida, algo que você possa pensar dessa forma. Esse fato foi a plena manifestação da glória do Senhor, porque para mim já não tinha mais jeito. Aí vem Deus com a sua Shekinah, com a sua glória, e a manifesta, e nós percebemos claramente que foi a poderosa mão do Senhor que interviu a nosso favor. Você já passou por essa experiência? Eu acredito que sim, porque eu já passei. E eu tenho usado esse histórico para oxigenar a minha mente e fortalecer, né, e trazer à tona as promessas de Deus na minha vida, as quais eu preciso fazer a minha parte. Mas eu também preciso ter consciência, assim como você também, que existem coisas que por mais que planejemos, por mais que nós tenhamos contingência, elas fogem àquilo que nós pretendíamos. Porque a palavra de Deus também é muito clara, que o fazer planos é do homem. Deus nos deu essa habilidade, essa competência. Mas a palavra final vem da boca do Senhor. E Provérbios 16, 3, se não me falha a memória, nos recomenda aqui: confiemos ao Senhor as nossas obras, para que os nossos pensamentos sejam então, estabelecidos diante da aprovação do Senhor. A nossa preocupação, a nossa contingência, a nossa diligência por sentar, por planejar, conforme
nos dá o próprio Jesus na palavra de Lucas 14, a partir do verso 28, que é um princípio bíblico que trata sobre a previsibilidade, e o Senhor fala ali qual é a pessoa que, diante de uma obra, de um empreendimento, primeiro ele não se assenta, não estuda quais são os custos pertinentes da obra, não vê ali quais são os recursos que ele tem, para depois então ele dar início à sua obra e poder concluí-la, para que as pessoas percebam aquela obra ali e percebam também a grandeza do Senhor na sua vida. Então isso é um princípio inteligente e é um princípio bíblico que nós também devemos nos sujeitar a ele. Mas de fato, às vezes as coisas nós fazemos sem o conhecimento do Senhor. E às vezes nós não temos controle sobre esses fatores externos. Mas nós devemos estar preparados para passar por eles, confiados na provisão de Deus, confiados na promessa dele de que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor, que no caso é o teu caso e o meu caso. Nós servimos a um Deus, igreja, todo-poderoso, o Deus que trouxe todas as coisas à existência, o Deus que quando nada havia, ele fez acontecer, ele organizou. A Bíblia diz que o Espírito dele pairava sobre as águas, mas um dia Deus trouxe à existência tudo isso que nós podemos ver hoje e podemos contemplar, obra da mão do Senhor. Não é possível que pessoas atribuam a isso o fato do acaso. Na verdade, algumas pessoas acham que isso aqui, toda a maravilha que nós vemos ao nosso redor, ao nosso entorno, se deu por uma simples explosão. A palavra de Deus nos garante que Ele criou todas as coisas e trouxe todas as coisas à existência. E é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, pelo poder dele que opera em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria então fazer uma introdução à lição, rapidamente, e depois trazer algumas coisas práticas sobre o conteúdo dessa lição de hoje, lição 13, o risco da depressão por conta da ansiedade. Ou seja, existe a possibilidade sim de nós adentrarmos em uma depressão por conta de um estado exagerado de preocupação, de ativismo, diante de uma ansiedade abrupta que vai culminar de repente numa crise de pânico e depois vai chegar até uma depressão, até a caverna. Então isso é possível, mas também há maneiras de você identificar isso e poder trabalhar, contribuir para que você então consiga sair dessa situação de depressão. O Charles falou algo interessante na live de domingo passado. Eu lembrei de quando o Charles foi meu professor de geografia no Centro Cultural Robespierre. Tu lembra disso, né, Charles? Tem tempo, mas deixa a questão do tempo para lá. Mas eu me lembrei com muita alegria daquele tempo, um tempo muito bom, né? E o Charles dando exemplo sobre as montanhas, os planaltos, as planícies, aí a depressão, e ele falou algo interessante. Nesse momento que você passa para essa fase de depressão, bom seria se nós pudéssemos identificar nesse caminho o que é que culminou, o que é que desencadeou esse processo de ansiedade, o qual foi instaurado em nossa vida. Às vezes na situação que eu mesmo gerei. E a gente vai falar um pouquinho disso além. Às vezes a causa da circunstância é um caso patológico, é um caso que vem já se somando ao longo do tempo, mas bom seria você poder identificar isso e ter uma tratativa mais assertiva em relação a esse conceito. Então aqui na introdução da lição, o autor acompanha essa revista aí. Ele diz assim, olha, a ansiedade verdadeiramente tem sido uma das maiores causas da depressão em nosso tempo.
Em todo tempo vemos gente preocupada e inquieta diante de situações que lhe provocam dúvidas ou medo. Ou seja, o medo do desconhecido. E nós estamos vivendo isso hoje. Nesse contexto de coronavírus, né, de Covid-19, bombardeados por notícias 24 horas, cada um fala uma coisa, né, isso traz para nós um estado de pânico, de incerteza, de desespero. E isso mexe com a nossa emoção e, inclusive, afeta a nossa estabilidade emocional, né, e a nossa saúde psíquica também, baixando, inclusive, a nossa imunidade. Isso é algo que nós estamos vivendo nesse momento atual. São as emoções que não andam bem, são os negócios que não estão como esperavam, ou como esperávamos, são problemas de difícil solução na família, são contas a pagar, perguntas sem respostas, enfim. Motivos não faltam para nos deixar ansiosos nesses dias loucos em que vivemos. A ansiedade é tida como uma das principais razões para as pessoas desenvolverem doenças psicossomáticas e efeitos esses que se manifestam no corpo e encherem os hospitais. E isso não vem de agora. Na Bíblia nós encontramos várias histórias de pessoas que sofrem no corpo fisicamente, né, que sofrem por causa de problemas na alma que não foram bem resolvidos. Então essa coisa vem se somatizando ao longo de um tempo e chega uma hora que transborda e aí nos pega realmente numa condição fragilizada e nos leva até a depressão. Quem nunca lidou com a ansiedade? Quem nunca lutou contra a angústia? Os problemas e as aflições, companheiros inseparáveis de todo e qualquer ser humano, não podem ser simplesmente esquecidos e abandonados. Lidaremos e lutaremos contra angústias até o fim das nossas vidas. Irmãos, fato é que a psicologia, a psiquiatria tem estudos que dizem que nós precisamos reagir. Nós não podemos entregar os pontos. Nós precisamos reagir. Precisamos fazer algo como resposta às crises que vêm sobre nós. Nós não podemos ficar parados vendo a banda passar. E nós precisamos lembrar que nós temos um Deus que tem todas as coisas sob controle, inclusive as nossas crises. Mas precisamos entender também que nós precisamos fazer a nossa parte. E quando a coisa foge ao nosso controle e nós achamos que é o fim, aí é o início de Deus. Aí é quando Deus vai começar a agir na nossa vida, naquilo que eu não posso fazer. É lógico que uma dose pequena e natural de ansiedade é saudável para todos. Afinal, diante das adversidades, é muito comum reagirmos com a devida preocupação, né? O problema é quando isso cresce, isso se alonga demais e nós perdemos o controle, tornando-se insuportável e incontrolável, fazendo desistência de uma pessoa algo insuportável e impraticável, e por isso que muitas vezes pessoas se prostram e não conseguem reagir. Mas nós precisamos ter isso em mente. Eu gostaria que você tomasse posse dessa palavra. Nós precisamos crer que o nosso Deus continua, a despeito de todas as coisas que você ouça, né, dos cenários mais piores possíveis, que você creia que Deus tem todas as coisas sob controle. Não cai um fio sequer na nossa cabeça sem o seu consentimento, sem que Ele saiba, sem que Ele permita. Então acredite nisso, meu irmão, tome posse dessa palavra e sabe que todas as coisas cooperam para esse bem. E aí eu queria, já caminhando para o final, irmãos, porque o nosso tempo ele realmente é curto, eu queria que você acompanhasse, né, comigo o item 2 da sua revista.
nós iremos dar uma pincelada nesse item 2, que trata justamente compreendendo a ansiedade, né, sob outro ponto de vista. Talvez essa verdade possa doer um pouco em você, mas você precisa fazer uma análise e pedir ao Senhor para visitar o seu coração, esquadrinhá-lo e para ver se isso passa por você. E que verdade é essa? Nos diz assim o autor: a palavra de Deus nos fala que por trás da ansiedade encontra-se possivelmente um grave erro, a desconfiança ou descrença na soberania de Deus. Eu não sei se isso, se você passa por essa condição, mas ela também é possível. E às vezes é a causa principal de nós adentrarmos no estado de ansiedade, porque não reconhecemos os nossos limites e queremos ser donos da razão e queremos ter o poder de resolver todas as coisas. E esse poder nós não temos, porque nós somos limitados. Será que isso passa pela tua mente? Será que essa é uma realidade que você vive? Note a expressão possivelmente, ou são possivelmente. Pode existir ansiedade que não decorra dessa falha. No entanto, é possível que em muitas situações ela esteja associada à incredulidade. Duro de ouvir, mas é verdade. Ser crente não nos blinda com a incredulidade, contra a incredulidade. Quantas vezes deixamos Deus de lado na busca de solução de um problema, agindo até como se ele nem existisse. Vamos vivendo sem consultá-lo em oração, sem submeter a ele os nossos planos, os nossos objetivos. A fé que não é posta em prática pode atestar muitas coisas, e uma delas é a sua desconfiança do agir ou da ajuda de Deus. É muito importante olharmos para a ansiedade também desse ponto de vista. Ela pode ser fruto de uma negligência no que diz respeito à fé, nos atributos da bondade e da soberania divinas. Essa semana eu lendo um livro do saudoso Russell Shedd, né, teólogo. O livro é Pecados e Pecadinhos. Que conteúdo, irmãos! E ele começa justamente o capítulo 2, falando sobre a ansiedade, e ele começa dizendo assim: o sentimento de ansiedade, é uma afirmação dele, tem raízes na incredulidade. Aí olha a palavra que ele usou, é justamente o nosso texto básico para hoje. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede, que está acima de todo entendimento, guardará, protegerá o seu coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ou seja, guardará o nosso centro de decisão, o nosso centro do intelecto, das nossas vontades, dos nossos desejos, dos nossos propósitos, onde nós idealizamos nossos planos e nossos objetivos. Deus precisa ser Senhor dessa área na sua vida também. Ele diz assim: nós nos preocupamos com as coisas materiais e externas, porque desacreditamos que Deus cuidará de nós como um Pai amoroso. Não tem Ele o poder necessário para suprir nossas necessidades básicas? E eu termino dizendo o seguinte, irmãos: peça ao Senhor para aumentar a sua fé, assim como eu peço a Ele todos os dias para aumentar a minha, e me dá uma visão clara dos objetivos dele para mim, para a minha conduta no dia a dia. Mas você também precisa crer, você precisa crer, e a palavra que eu finalizo é justamente
a palavra de Deus no texto de 2 Crônicas 20. Deus concede a Josafá vitória sobre seus inimigos. Depois, com o tempo, leia essa passagem, irmãos. Leia essa passagem e você vai perceber a importância de crer, de ter fé, de tributar ao Senhor, o senhorio da nossa vida, da nossa existência. Saber que todas as coisas estão sob seu controle e que, de fato, Ele precisa ser o dono, ser o Senhor da minha vida, dos meus planos, dos meus objetivos, e que eles estejam de acordo com a vontade dEle. Aqui o Senhor diz assim, capítulo 20, versículo 2. Então vieram alguns que deram a vida a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo Judá. Mas lá na frente, no versículo 15, a palavra diz assim: Jaziel disse: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. No versículo 20, ele dá seguimento: e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Agora, querido, você sabe qual é o significado da palavra crer? Nesse contexto aqui, eu vou dizer para você, para a gente finalizar. É a palavra amã, estar firme, estável, estabelecido. Também estar firmemente convencido. Crer solidamente. Considerar digno de confiança. Esta é a palavra empregada em Gênesis 15:6 também, quando Abraão creu no Senhor. E aqui em 2 Crônicas, Amã aparece 3 vezes no mesmo versículo e pode ser traduzido como: coloque as suas raízes, os seus fundamentos no Senhor, e Ele as manterá firmemente unidas a si mesmo. De Amã vem a palavra emuná, que significa fé. A forma derivada mais conhecida é amém, que assim seja, eu creio, que transmite a seguinte ideia: é solidamente, firmemente e certamente verdadeiro, verificado e confirmado. Glória a Deus. Que você, irmão, se apodere dessa palavra, prezado amigo, colega que nos ouve, que você tome posse dessa palavra e creia que o Senhor quer fazer muito mais na sua vida do que Ele tem feito. E que Ele possa realmente ser o dono, que você entregue a Ele o controle da sua existência. E saiba que mesmo você fazendo a sua parte, há momentos que você não consegue ir mais além. E só por Deus. E a palavra dele nos diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, e é por isso que nós aqui chegamos, e nós aqui estamos, e várias situações nós já passamos, e eu tenho certeza que nós passaremos também por essa, porque Deus tem coisas maiores reservadas para nós. Esse é um tempo de isolamento social, é um tempo para estar com a família, mas também é um tempo para se achegar mais a Deus, e estar mais conectados com Ele, estar mais com conhecimento da palavra dEle, das verdades dEle, das promessas dEle, na minha e na tua vida, e que Ele nos abençoe. Quero te convidar logo mais para as 19h30, a live do pastor Silas, ele deve estar lá na igreja,
eu tenho certeza que, a exemplo do que foi domingo passado, ele tem uma palavra de Deus para o seu coração. Então convide amigos, convide vizinhos, convide parentes, compartilhe o link da Primeira Igreja Batista na Pibisa no Facebook, com os seus amigos, no seu status do Zap, no seu história do Facebook, nas suas redes sociais. Divulgue isso, porque pessoas podem estar precisando de uma palavra de bênção. Meu irmão, que Deus abençoe nesse domingo, que você aproveite esse tempo, para que seja também um tempo de crescimento e amadurecimento. Que Deus nos abençoe. Fique na paz do Senhor. Um excelente domingo a todos. Forte abraço.